Ciência da Natureza, EJA 3 e 4, Aprígio Júnior. Salve, salve, você aluna e você aluno. Quem é que está aqui na área para fazer aquela perguntinha fofinha, cuti-cuti? Tem aluno aí? Eu espero que sim. Por favor, produção, faz uma gentileza para mim. Bota logo o nosso próximo slide para a gente não perder tempo, para que a gente possa ganhar nesse momento que é tão importante. Então, eixo vida e evolução. Qual é o nosso objeto / conteúdo? Verminose. E vamos falar especificamente sobre quem, gente? Nemateumintos. Qual é a habilidade que a gente espera construir, edificar com você, pequeno Paquito e pequena Paquita? Compreender que os nemateumintos são chamados de vermes cilíndricos ou alongados. Podem também ser chamados de nematódos ou ainda de nematóides e são agrupados dentro do filo Nematoda. Guarda essas informações que serão importantíssimas para o decorrer da nossa aula, que surgiu a partir do reino dos plateumintos. Lembra-se lá dos plateumintos que a gente falou nas últimas aulas, do grupo dos reinos dos vermes achatados? Vocês vão ver que eles vão ter sim uma relação íntima, e daqui a pouquinho vocês vão ver a partir do nosso aprofundamento. Volta lá de novo, por favor, produção, no reino animal. São organismos invertebrados e não segmentados. Não são formados por metâmeros, como a gente vai ver depois, futuramente, em um outro grupo dos anelídeos, que também, a gente falou na nossa última aula, também que são genericamente chamados de vermes. Dito tudo isso, por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide para que a gente não perca tempo. Por quê, gente? Qual o objetivo dessa nossa aula? Gerar em você um ambiente favorável para que você aumente seu calibre mental, seu repertório intelectual, para que você seja o quê? Alguém que esteja saindo do reino da necessidade para o reino da liberdade. Então, primeiro que a gente vai falar seria uma percepção, uma visão geral do que são os nemateumintos, os nematóides. E aqui eu estou trazendo como um grande representante a Ascara lumbricoide, que também podem ser chamados esses grupos de asqueumintos, tá? Então fica também essa dica, essa observação que é relevante. Então, características: padrão corporal, verme de corpo cilíndrico alongado, não segmentado, ou seja, liso, revestido por cutículas proteicas. E vocês vão ver, gente, que essa cutícula proteica, volta aqui comigo, por favor, produção. Qual seria a função dela? Função de sustentação, porque ela vai gerar com que esse corpo desse animal tenha um esqueleto hidrostático, tá? Então esse esqueleto, ele não vai ter, claro, um esqueleto interno, mas é um esqueleto hidrostático, porque dentro do corpo desse animal tem muita, mas muita água. E ter essa cutícula promove um gerenciamento disso a partir dessa perspectiva de um esqueleto hidrostático. E outro ponto que é relevante, essa cutícula também tem função protetora, ou seja, essa pele, esse tegumento desse organismo vai ser protegido por essa cutícula proteica. Então fica também essa dica para que você possa justamente entender melhor a organização, as características desse grupo de animais. Tá? Protostômios, triblásticos e apresentam simetria bilateral. Deixa eu só salientar aqui, volta aqui comigo novamente, produção. O que seria esse termo protostômios ou protostomados? São animais que, a partir do processo de formação do tubo digestório, a primeira coisa que vai se formar é a boca. Aí você pode dizer, isso acontece lá com os poríferos, isso acontece isso com os quinidários, isso acontece com os plateumintos? Na prática, a gente poderia dizer que não, mas muitos livros didáticos dizem que eles também são proteostomados. Mas se a gente considerar que esses organismos só têm, no caso dos poríferos, nem boca tem, teria uma estrutura chamada de ósteo ou ósculo, a gente nem poderia colocar nessa classificação. Mas quando eu paro para analisar, a partir, por exemplo, dos selenterados, ou dos quinidários e dos plateumintos, eles só formam boca. Eles têm um tubo digestório incompleto. Um grande salto evolutivo desses caras já é apresentar um tubo digestório completo. Então eles podem ser chamados de quê? De proteostômios. No caso nosso, seres humanos, no caso nossos, mamíferos, que somos mamíferos cordados, nós somos deuterostomados. Porque se a gente pegar o termo proteostômios, tômios quer dizer boca, e próton, primeira boca. Primeiro se forma a boca. Já no caso da gente, deuto quer dizer depois. Primeiro se forma, no caso da gente, o ânus. Uma coisa que é importante ressaltar. Qual é o grande salto evolutivo desse grupo aqui? Tubo digestório completo. Se inicia lá, era uma vez a boquinha, e foram felizes para sempre lá no ânus. Vê que coisa mais fofinha, mais cuti-cuti. Continuando aqui, ó.
novidades evolutivas, a gente só vai ratificar. Ó. Abre essa imagem aí, por favor, produção, para que eles possam vislumbrar com mais propriedade. Tubo digestório completo, com 2 aberturas, bocas e ânus. E aí, volta aqui comigo. Vem um momento aqui que eu acho que é relevante, que é um momento de inquietação. Porque você tem que ser aquele aluno que tem que ter um espírito de inquietação para quê? Para gerar um ambiente de insatisfação positiva, que é querer sempre mais e melhor. Então fica essa pergunta aqui para que você possa pesquisar, mas acima de tudo, que você possa também usar isso aqui como ambiente de interação com o teu professor. Qual é a vantagem de ter um tubo digestório completo? Tio Aprígio não vai dar spoiler. Você que vai ter que ser o grande pesquisador e o grande provedor desse saber. Porque esse ambiente é exatamente para isso, gente. Gerar em você essa insatisfação positiva, querer sempre mais e melhor. Perfeito? Por favor, produção, para que a gente não perca tempo, vamos para o nosso próximo slide. Pronto, a gente agora vai falar da ascaridíase, também conhecida como áscara lumbricoide ou lombriga. Esse animal aqui, gente, eu posso dizer que ele é um animal cosmopolita, tá? É um animal que ele é generosamente, democraticamente, você vai encontrar em qualquer lugar do planeta Terra. Claro que ele vai ser muito mais evidente em áreas onde não existe investimento maciço em saúde pública. Outra dica importantíssima, pensa nisso. Quando eu penso em verminoses, pensa em saúde pública. Pensa nesse investimento que faz toda a diferença quando a gente fala de qualidade de vida. Lembre-se, você tem que ser um sujeito reflexivo e crítico. O saber é exatamente isso, gente. Transformar a sua vida e de quem você ama. E aí, ó, o nome científico, áscara lumbricoide, tá? E aí a classificação, né, da taxonomia de Calvon-Linné. Os asquerídeos, conhecidos vulgarmente como lombriga, são depois dos oxiúros, ou que a gente chama também de os oxiúros, a gente tem os interóbios vermiculares, né, que normalmente deveria ser classificado dessa forma, os vermes que mais frequentemente parasitam o intestino humano. A fêmea pode chegar de 30 centímetros, enquanto o macho só atinge metade desse tamanho. Volta aqui comigo, por favor, produção. Isso pode ser um pouquinho variado, mas em média de 30 a 35 e o macho chegando até 20. O macho sempre vai ser um pouquinho menor, ou seja, vai ter o que a gente chama de dimorfismo. A forma, se eu tiver aqui, mostra essa selfie aqui, por favor, desses dois indivíduos aqui, por favor, produção. Você está vendo aqui, a fêmea, ela é bem maior do que o macho. Ela chega a ser quase o dobro do tamanho do macho. E o macho vai ter característica, ele vai ter uma espécie de gancho, né, uma espécie de cutícula copulatória, para justamente fazer com que ele promova essa cópula com excelência. Volta aqui comigo, deixa eu chamar a atenção de vocês, a título só de curiosidade. Esse indivíduo aqui, como vocês perceberam, eles têm um tipo de relação que a gente chama dioica. Vai ter o macho e vai ter a fêmea. Vai ter o macho quando ele libera o espermatozoide. E qual é a informação que eu queria trazer para vocês, que eu acho que é interessante, a título de curiosidade. Os espermatozoides das ascaridíases ou dos áscara lumbricoide são espermatozoides que não são flagelados, como o espermatozoide, por exemplo, da espécie humana, mas formam pseudópodos, falsos pés, é como se fosse uma ameba. Fica essa curiosidade que é interessante com relação a essa espécie, com relação a esse grupo em especial. Então, se liga nessa informação que também, com certeza, pode te ajudar lá no futuro, você que futuramente irá fazer grandes vestibulares, que vai fazer um Enseja, você, aluno que está aí pronto para conquistar novos caminhos e novas possibilidades. Por favor, produção, peço a você, vamos agora para o nosso próximo slide. Volta aqui novamente, produção, faltou um detalhezinho que eu acho que eu esqueci, peço desculpa, que eu queria só salientar. Os ovos fertilizados desenvolvem-se facilmente e são encontrados na poeira doméstica, terra dos jardins e etc. A infecção se processa pelas mãos sujas ou por intermédio da água, frutas e legumes. Vê outra coisa que é importante a gente ressaltar aqui, a importância da profilaxia. Isso aqui lembra alguma coisa para vocês? Lavar as mãos, gente. Veja a importância de lavar as tuas frutas, teus legumes. Por quê? Porque a infecção se dá por um processo que a gente chama de fecal oral. Os ovos são liberados através das fezes em um terreno. Se esse terreno não tem saneamento básico, não tem um ambiente que vá garantir o escoamento desses dejetos
fecais, ele vai para algum lugar. E geralmente ele vai encontrar com você no seu alimento, na mão que não foi devidamente feita a limpeza. Então, a profilaxia faz toda a diferença e tem a ver com isso aí. Fica também essa dica e a gente com certeza vai entender como isso é importante e faz toda a diferença. Outra coisa, normalmente os vermes habitam o intestino delgado. Em caso de infecções graves, podem invadir os vários pontos do organismo, ocasionando problemas de maior ou menor gravidade. Ele pode até, por exemplo, ter uma ideia, volta aqui comigo, produção, ir ao encontro do nosso sistema respiratório, indo até os alvéolos, tá? E aí você vai entender já já como é que isso processa. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide, para que a gente possa ganhar tempo. E aí, falar um pouquinho do ciclo reprodutivo. Como a gente tinha falado, imagina que foi liberado, né, o verme, foi liberado os ovos através da fezes. A partir disso, gente, o indivíduo, num processo orofecal, ele deglute, ele come, ele vai engolir isso. É meio, talvez, asqueroso, mas é esse mais ou menos o que acontece. Se você não tem cuidado na fruta, no legume, nas mãos, você pode engolir esse organismo. Daí ele vai para onde? Para o teu sistema digestório, lá para o teu intestino, né? E chegando lá, ele vai promover uma ruptura desse intestino indo para os vasos sanguíneos, que daí vai para até ter o quê? Teus alvéolos pulmonares. De lá, você vai ter um processo, muitas vezes, de quê? De um desconforto para expulsar esse corpo estranho. Você tosse, e aí pode acontecer o quê? Você deglutir ele volta novamente para o teu sistema digestório, e aí volta todo esse ciclo. Então, se liga nessas informações, produção, abre essa imagem para que esse aluno possa se apropriar isso com muito mais propriedade, possa vislumbrar esse saber. Volta aqui de novo comigo, produção, e vamos para o nosso próximo slide para que a gente não perca tempo e a gente possa fortalecer. Então, quais seriam os sintomas? Aqui, gente, é de forma muito incipiente, muito genérica, tá? Muito superficial, para que ninguém tenha dúvida. Pode confundir com outros sintomas de outras doenças? Pode. Mas já fica a dica. Então, abre essa imagem aí, produção, e vamos dar uma olhada bem rapidinho. Ó. Os sintomas começam, né, a aparecer quando a pessoa tem mais de 30 parasitas em seu corpo. Irritabilidade, desconforto, fraqueza, olheiras, ranger dos dentes à noite, que a gente chama, os dentistas chamam isso de bruxismo, tá? Coceiras, manchas claras e circulantes na pele, apetite irregular, perda de peso, cólicas, diarreia, anemia e desnutrição. Se não tratada com vermífero ou antihelmintos, que aqui entra claramente uma relação com a ciência médica e com também a ciência farmacêutica, tá? Pode ocorrer obstrução do intestino, que aí é extremamente grave. Volta aqui comigo. Se liga nessas dicas, gente. Não deixa de observar isso com muito carinho, porque isso faz toda a diferença. Tem a ver, mais uma vez, repito, gente, qualidade de vida. Por favor, produção, próximo slide para que a gente possa não perder tempo, porque o tempo aqui para a gente é importantíssimo. E aí, maneiras de evitar a ascaridíase, ou asca lumbricoide lombriga. Basicamente, gente, eu posso dizer, majoritariamente, por excelência, que todas exigem isso. Fica aqui a dica. Pensou em evitar doenças, seja ela de origem bacteriana, seja ela de origem viral, seja ela de origem a partir das verminoses, essas dicas aqui são valiosíssimas. Principalmente em tempo de quê? Coronavírus. Por favor, abre essa imagem aí, produção, e vamos falar um pouquinho de cada uma. Ferver a água e filtrar, não preciso nem dizer, tem a relação íntima, né, com problemas dessa contaminação a partir de um fenômeno orofecal. Lavar bem os alimentos, saneamento básico. Gente, saneamento básico tem tudo a ver com o quê? Com o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Países que são devidamente que tem um saneamento básico como prioritário. Volta aqui comigo. Só para vocês terem uma ideia. No Brasil, 100 milhões de habitantes não têm direito, ou melhor, eu vou usar a palavra não tem direito a saneamento básico. Não tem. Em um país que tem mais de 210 milhões de habitantes, quase 50% da população não tem saneamento básico. Quer saber um pouquinho mais do impacto disso? Tem um livro que eu vou deixar aqui como dica para você, que são As Flechas de Apolo. Livro muito, que eu já dei dica dele em outros momentos, mas mais uma vez aqui eu reitero. As Flechas de Apolo fala como saneamento básico e água faz toda a diferença na qualidade de vida da população mundial. Volta novamente aí, por favor, produção. Manter higiene pessoal, ó, cortar as unhas, né? Porque se você não faz isso, é um ambiente propício para manter o quê? Os ovos que podem te contaminar. E aí, mais uma vez, lavar sempre as mãos. Por favor, produção,
entra logo direto no próximo slide para que a gente não perca tempo. E aí, eu não podia deixar de falar agora da ancilostomose, né? A ancilostomose também é uma doença causada justamente com os nematelmintos. E aí, vou falar um pouquinho dela para que você possa conhecer esse indivíduo. E aqui é interessante, e daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que aqui ancilostomose tem a ver com Jeca Tatu. Você vai ver daqui a pouco. O que é que ele tem a ver com literatura brasileira? O que é que ele tem a ver com Monteiro Lobato? Esse é o momento que eu vou chamar de momento literatura. É um momento interdisciplinar e transdisciplinar. Vê que momento mais fofo, mais cuticute. Então, por favor, produção, abre essa imagem de novo e vamos fazer essa leitura para que a gente não perca tempo. Ancilostomose, popularmente conhecida como amarelão, e também pode ser chamada em alguns lugares como também a doença do Jeca Tatu, tá? É uma doença parasitária intestinal que causa diarreia moderada e dor abdominal. Infecções graves do amarelão podem ocasionar sérios problemas de saúde em recém-nascidos, crianças, mulheres grávidas e pessoas subnutridas. O amarelão ocorre principalmente em climas tropicais e subtropicais. Os vermes parasitas causadores da doença são Ancilostoma duodenale e o Necator americano, ou Necator americano. Volta aqui comigo, por favor. E também a gente poderia citar um exemplo também de alguns que promovem a partir de os caninos, os cachorros. A gente teria o Ancilostoma brasiliense e o Ancilostoma, no caso, caninos. Fica aqui também a dica, caso você tenha interesse de aprofundar sobre esse indivíduo que é tão importante quando a gente fala de saúde pública, quando a gente fala de qualidade de vida. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide, para que a gente possa justamente... E aí, o ciclo de vida, para você mais ou menos entender, o ciclo reprodutivo. Ele também são organismos que são dioicos, ou seja, vai ter macho e fêmea. Lembrando que geralmente a fêmea é um pouco maior do que o macho. E aqui fica a dica para você mais ou menos entender. Então, os ovos do parasita são eliminados pelas fezes no solo. Tem relação também com a questão de saneamento básico. As larvas saem dos ovos e permanecem no solo. Fica lá, ó, por algumas semanas, esperando um momento ideal. As larvas desenvolvem-se e é nesta fase que pode causar o quê? A contaminação. Por quê? Porque ela entra na pele, gente. Então, pessoas que têm o hábito de andar em ambientes que não tem saneamento básico, descalço, e aí você vai ver que por isso tem uma relação íntima com o cara lá que a gente falou anteriormente, o Jeca Tatu. Vocês vão entender agorinha. E aí, ó, vai acontecer o quê? A pessoa é contaminada. Esse indivíduo, gente, é engraçado, que ele entra na pele, da pele ele pode ir para a corrente sanguínea, que daí da corrente sanguínea ele vai mais uma vez para o sistema respiratório, aí a pessoa pode deglutir, e aí volta de novo volta lá para o sistema digestório, e aí fica todo esse ciclo. E aí, por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide para que a gente ganhe tempo. E aí, ó, a prevenção, saneamento básico, isso é de praxe, adequado, no caso, saneamento básico esse que seja garantidor de dignidade, de justiça social, tratamento das pessoas infectadas, procurar andar sempre calçado. Faz toda a diferença. Parece bobinho, né? E aí eu não podia deixar de falar dessa figura tão emblemática, tão importante para a literatura brasileira e principalmente para falar de alguém tão importante que é quem? Monteiro Lobato. E aí a nossa relação parece até estranha, né? Pensar assim, o que é que tem a ver Monteiro Lobato com verminose, com nematelmintos? Vocês vão ver que tem tudo a ver. Próximo slide, por favor, produção. Para esse momento aí. Então aí, ó, Jeca Tatu. Abre essa imagem aí, já está aberto, perfeito. A história de Jeca Tatu. O personagem Jeca Tatu foi um dos personagens da obra Européis, criadas por Monteiro Lobato em 1918. Vocês lembram desse data aí, porque vocês vão lembrar lá da chamada gripe espanhola, tá? Para incentivar campanhas sobre saneamento básico e orientar a população sobre uma doença que acometia milhares de brasileiros, o amarelão. Também ficou conhecida como a doença de Jeca Tatu. Jeca Tatu, gente, quando foi idealizado lá por Monteiro Lobato, ele quebrou aquele mito daquele personagem idealizado, heróico, para ser um cara que muitas vezes era visto de forma pejorativa, de forma negativa. E a partir desse sujeito aqui, por quê? Qual a diferença entre e estar? Jeca Tatu não era preguiçoso, Jeca Tatu ele não era alguém que merecia o nosso desprezo. Jeca Tatu era alguém que estava em uma situação que levava ele a ter um comportamento de alguém que parecia ser preguiçoso. Então, essa campanha, de certa forma, também foi um ambiente favorável para gerar esse ambiente de justiça para esse personagem,
que muitas vezes ele tinha uma relação íntima com os personagens reais do Brasil daquela época. Então, fica essa dica, é muito relevante a gente olhar com esse olhar crítico e reflexivo de como isso faz diferença, perfeito? Eu quero que você seja alguém que esteja realmente livre para pensar. Por favor, produção, nosso próximo slide, porque agora vem para aquele momento fofinho, momento cuticute, que mais uma vez eu reitero que eu espero que algum dia tenha a musiquinha, que é o momento você precisa saber. Produção, vamos para o nosso próximo slide para que a gente não perca tempo. E aí, é exatamente falar sobre isso, a história das doenças negligenciadas. O que seriam doenças negligenciadas? As doenças afetam de maneira desigual as populações de países desenvolvidos e em desenvolvimento. A diferença tanto na distribuição da carga de doenças pelo mundo, quanto nos investimentos em desenvolvimento de novos produtos na área da saúde. Volta aqui comigo. Doenças negligenciadas, gente, são doenças que normalmente, majoritariamente, atingem pessoas com baixo poder aquisitivo. Então não há o interesse de investir nesses indivíduos, na qualidade de vida desses indivíduos. Isso aqui entra, gente, saúde pública e entra também a indústria farmacêutica. Fica também essa informação. Quer saber mais sobre isso? Procure entender o que é doenças negligenciadas e doenças super negligenciadas. Não vou nem entrar aqui no mérito de doenças raras, que muitas vezes não tem investimento que deveria ter. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide para que a gente não perca tempo. E aí, citar alguns exemplos de doenças que são classificadas, que estão dentro desse rol de doenças negligenciadas. Protozoários, eu queria chamar a atenção aqui para você, por exemplo, da leishmaniose, a própria doença de Chagas, tá? Bactérias, eu poderia trazer aqui, ó, essa doença, a hanseníase, a própria úlcera de Burili, lembrando que não é úlcera de Bauru, tá? A úlcera de Bauru é um nome genérico para uma doença causada por um protozoário, tá? A leishmaniose. Não confundir, tá? Isso aqui é causado por uma bactéria, não é parecido, é quase um homônimo, mas são totalmente diferentes, tá? Uma é causada por protozoário e o outro é causado por bactéria. Aqui vírus, se destacar aqui a raiva, a chikungunya e a dengue, muito conhecida aqui da gente, principalmente as duas últimas. Vermes, a gente poderia citar aqui o exemplo, no caso aqui, da própria filariose, né? E a filariose é interessante, volta aqui comigo. Né? Ela é causada por um verme, por um nematelminto, que não é transmitido como os outros dois que a gente viu, mas sim por um inseto do gênero Culex, né? Um inseto que vai picar a pessoa e transmite o chamado, a verminose, que tem a classificação etiológica como Wuchereia bancroft. Sugestão até para você colocar o nome de alguém que você ama, possivelmente um filho, um neto. Imagina você chamando Wuchereia bancroft, venha cá, por favor, meu filho. Vê que dica fofinha. Esse momento também é um momento para isso, para a gente ter essa interação mais fofinha com quem a gente ama. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide para que a gente não perca muito tempo. E aí é só um pequeno resumo, né? Que seria esse nematelminto, são vermes de corpo cilíndrico, afilado nas extremidades. Muitas espécies são de vida livre, ou seja, tem uma importância ecológica gigantesca para o solo, para a água, tá? E vivem em ambientes aquáticos, terrestres, outros são parasitas de planta e de animais, inclusive o ser humano. Lombriga, oxiuro, ancilostoma, filária ou filariose, são alguns exemplos de parasitas humanos, tá? Tamanho varia de milímetros a mais de 8 metros. Então, por favor, produção, abre só para a galera ver um pouquinho a selfie desses caras aí. Isso aí foram tirar diretamente do Instagram. Volta aqui comigo. Bora para o nosso próximo slide para a gente somente entender qual foi as nossas referências. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide. E aí eu queria aqui registrar com letras garrafais, para que ninguém aqui esqueça que nós não viemos aqui para construir muros, mas sim para construir o que, gente? Pontes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.